Gente, compliance, tá? Sistema de gestão de integridade ou anticorrupção, é o que a gente também chama. Eu acho que nem preciso, né, dizer ou comentar por que é que essa norma está em alta aí, né? É, corrupção no nosso país, né, é algo que já vem aí ao longo de anos, né, sendo um flagelo para a gente. Então, essa corrupção, ela meio que se difunde também nas organizações e nas instituições. Você pode perguntar, Denise, como é que isso acontece na empresa? Gente, quando um funcionário, ele, por exemplo, ele age de forma antiética, ele exige um ganho financeiro para um determinado benefício dentro de uma empresa, ele está agindo em desacordo a um sistema de gestão de integridade da empresa, a 37.301. Então, veja a versão dessa norma, a versão 2021. Ela é extremamente recente, tá? Essa atualização, a abrangência dela contempla ferramentas que vão auxiliar a organização a talvez não eliminar, mas reduzir significativamente eventos de corrupção dentro da organização, né? Eventos que infringam o código de conduta ou a ética profissional. Bom, então quais são essas ferramentas aí? Porque são 10 pilares, na verdade, que o compliance possui, que abrangem aí, né, a todas as ferramentas que a gente vai conversar. Então, suporte da auto-administração, tá? O primeiro pilar. Avaliação de riscos, de novo, né? A parte de risco, como eu falei para vocês nas outras disciplinas. Código de conduta e políticas de compliance, tá? Para os funcionários. E contemplando, sendo abrangente também aos stakeholders, as partes interessadas. Controles internos que garantam esse sistema de integridade, treinamento e comunicação, treinamento para a equipe e definição quanto a forma sobre o que se comunicar, quando se comunicar, a gente vai se aprofundar um pouco nisso mais na frente. Canal de denúncia, tá? A respeito de incidentes relacionados à corrupção, investigações internas relacionadas para comprovar aquelas denúncias, due diligence para fornecedores e para aquisições e fusões, auditoria e monitoramento, tá? É um outro pilar específico para compliance, que também está nas outras normas, inclusão e diversidade, que envolve a participação das minorias. Mas agora vamos por partes, tá? Vamos detalhar cada um. Suporte da alta administração. Então, aí, nesse momento, meio que a gente pode resumir esse pilar, tá? Na disponibilidade de recursos pela alta direção para a manutenção de um sistema de gestão de continuidade. Mas não é só isso. É necessário, por exemplo, que se defina um comitê de compliance, onde será escolhido algumas pessoas dentro da organização, cargos geralmente diretores, gerentes, para que eles possam se reunir periodicamente e discutir a respeito do sistema de gestão de integridade dentro da organização e, no caso, também tomar ciência das denúncias, definir quanto a investigações e sanções relacionadas àquelas investigações. Então, por exemplo, se for percebido uma determinada denúncia, ela é real, tá? Então, geralmente isso é enviado ao comitê, que daí vai definir a respeito das sanções. Ou seja, vai demitir o colaborador, vai suspender, vai advertir, o que é que vai ser feito com base naquilo que foi percebido, tá? Então, geralmente, o documento que comprova a implementação desse pilar, tá? É um estatuto que define essa periodicidade das reuniões, que define quem são os responsáveis, né, do comitê de compliance e que define também aí possíveis sanções e etc. Pode ser um documento bem amplo, tá? Mas também um documento simples que define o comitê e a periodicidade também ele atende aí o que requer esse pilar. O próximo pilar, pilar de risco, tá? Então, todos os riscos relacionados a compliance devem ser identificados dentro da organização, devem ser valorados, tá?
para que haja a devida tratativa com ação de mitigação e ação de controle. Então, vamos dar um exemplo. Se um determinado setor ele lida, como é setor comercial, por exemplo, né? Ele lida diretamente com o cliente e nesse contato com o cliente ele pode ser passível de um suborno, algo nesse sentido, esse risco tem que ser mapeado no processo comercial. Então, risco de suborno no contato com o cliente. Então, isso vai estar lá, digamos assim, descrito. Existem riscos que estão relacionados somente aos setores, como existem riscos genéricos que são aplicados, que são relacionados a todos os setores. Então, vamos dar um exemplo. Um colaborador que ele dá o cartão de ponto dele para outro funcionário bater no lugar dele, tá? Ele está tendo uma atitude antiética e ele tá agindo de forma corrupta ali, né? Ele está vendendo uma carga horária que ele não está cumprindo e ainda está mandando outra pessoa bater para ele poder receber. Então, isso aparentemente é algo pequeno, mas dentro de um sistema de gestão de governança, né, de compliance, que valora, ou seja, que foca em que os colaboradores eles ajam de forma ética e condenem corrupção, isso é muito importante, que seja identificado e seja demonstrado para ele que isso é uma prática abusiva. Porque, às vezes, gente, a gente acredita que todo mundo já conhece de berço uma atitude ética, mas não é bem assim. Ao longo do tempo, a pessoa meio que vai se moldando, né, pelas essas atitudes antiéticas e vai considerando aquilo como uma normalidade dentro do processo como um todo. E não é. Então, é fundamental que a empresa exponha isso, deixe claro para o colaborador que aquela atitude que ele está tendo, aquele comportamento, ele abominado pela instituição. A organização não tolerará aquele tipo de atitude por parte do colaborador. Então, seguindo a metodologia de risco, né, que a gente já conhece, vai ser verificada a probabilidade, a consequência daquele risco, né, caso aquele risco se torne um evento, daí vai se definir medidas de mitigação, caso ocorra, que pode estar relacionada à sanção, e na sequência você vai ter aí a medida de controle para evitar o risco. Então, eu quero dar um outro exemplo aqui para vocês, para ilustrar melhor isso ainda. Eu atuei como auditor e como consultor, né, ainda atuo, em algumas empresas de ônibus. E lá eles têm um risco de compliance relacionado a desvio de receita. Então, o que acontece? O cobrador, no lugar de colocar o dinheiro na caixinha, ele manda a pessoa passar e fica com o dinheiro. Essa atitude é uma atitude antiética, né? E uma atitude corrupta, digamos assim. Então, a gente poderia identificar isso dentro do levantamento de risco, essa possibilidade, e poderia criar mecanismos como controle, por exemplo, uma câmera CFTV dentro dos veículos, que já tem hoje, para identificar quem são essas pessoas que estão atuando, estão fazendo esse tipo, estão tomando esse tipo de atitude, tá? E ainda na identificação do risco, ou seja, na planilha de levantamento de risco, caso esse controle, caso a câmera desse CFTV não seja suficiente, ainda resta para a empresa criar uma outra ação que seja mais efetiva ou que possa até mais fortalecer melhor aquele controle, visando uma maior redução nesse tipo de evento. Tá? Então, basicamente, esse pilar indica isso. Não é um pilar fácil de implementação dentro da organização, é difícil, porque envolve basicamente uma entrevista com cada setor para que seja identificado os potenciais riscos. Isso vai variar muito de setor para setor. Né? Um setor, por exemplo, que tem contratação, um RH, por exemplo, que pode priorizar a contratação de um colaborador conhecido por uma certa afinidade com ele, isso é uma atitude corrupta, é uma atitude que infringe o código de ética da instituição. Então, é fundamental que isso seja identificado também, tá? Bom, o próximo pilar, tá, do sistema de gestão de compliance, que é dito na norma, é o de conduta.
código de conduta e políticas. O que acontece? O código de conduta é uma sequência de regras para o colaborador e que deve ser criado, tá? Para que ele leia e que ele entenda o que ele pode e o que ele não pode fazer na organização. Então, vamos dar um exemplo. Usar internet para fins que não sejam os da empresa. Eu posso definir no código de conduta que isso é errado, tá? Eu posso definir no código de conduta também que burlar pagamentos, agir de forma inadequada contra a prestação de contas, né? Vamos nesse sentido aí. Também infringe o código de conduta. Eu posso criar esse código de uma forma mais específica para que fique mais claro. O que eu tenho visto é o seguinte nas organizações: os códigos de conduta são muito genéricos e que levam a falha no entendimento do colaborador quanto ao o que é aceito e o que não é aceito na conduta no seu comportamento. Então, é extremamente necessário e importante que a empresa ela detalhe o máximo possível o que ela quer, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. O colaborador ele assina, na integração ele tem treinamento relacionado a isso, né? Assina confirmando o recebimento do código, tá? E periodicamente ele pode ser retreinado no intuito de gerar essa cultura organizacional. Porque não é fácil, gente, mudar valores. E código de conduta está muito relacionado a valores. Uma coisa é eu mudar uma atividade, revisar um procedimento. Outra coisa é eu mudar a ideia que está entranhada no colaborador ali a respeito do que ele pode e o que ele não pode fazer. E muitas vezes, como a gente conversou aqui, né, isso vem da história dele. Então, isso não é fácil de fazer. Além do código de conduta, pode ter algumas políticas relacionadas ao compliance. Então, por exemplo, política para tratar potencial situações de lavagem de dinheiro. Algumas instituições, algumas empresas são passíveis dessa legislação, né, que coíbe a lavagem de dinheiro. Então, eu posso ter uma política específica para isso. Eu posso ter uma política específica de uso de dados, né, que indique para o colaborador já muito meio que alinhado com a LGPD, né, que indica ao colaborador o que ele pode ou não fazer com aqueles dados pessoais que ele está utilizando ali. Então, eu posso criar, dentro da minha organização, diversas condutas políticas, né, a depender do foco, que estejam direcionadas ao meu sistema de gestão de integridade. Tá? Bom, é bom deixar claro para vocês também o seguinte: porque muita gente me pergunta, Denilson, onde é que eu vou me alimentar dessas informações? Porque a própria organização em si, porque geralmente a cultura dos colaboradores ela está relacionada à cultura da diretoria. Então, se a direção não tem não é nem esse foco, mas não tem esse entendimento a respeito das condutas que são necessárias que se tenha, né, ela pode se alimentar dessa informação no próprio, gente, nos 30 direitos humanos que a gente viu, ela pode se alimentar em fazer benchmark com outras empresas de grande porte que já possuem essas informações. Né? A própria legislação em si vai definir o que é certo e o que é errado. Então, existem outras fontes de consumo, né, de informação em que a empresa como um todo e os diretores podem se alimentar para testar esse respectivo código. Tá? Geralmente isso é feito pelo departamento jurídico da organização, que vai aí criar, né, delimitar, ou escrever esse respectivo documento. Tá? Bom, outro pilar é o pilar de controles internos. Tá? Então, o compliance ele vai ter que atuar diretamente nesses controles da seguinte forma. Então, vou pegar alguns controles. Tá? O primeiro da legislação. Para um sistema baseado na norma, toda a legislação relacionada à integridade vai ter que ser atendida. Então, sendo assim, a legislação vai ter que ser identificada, como vocês viram também em outras normas. Sendo a legislação identificada, tá? Vai ser necessário que alguém verifique
quais são as evidências e quais são as ações que a empresa toma para garantir aquele atendimento. Lembrando que eu estou me referindo à legislação relacionada à compliance. O que pode ser feito é, o setor que precisa garantir o atendimento, ele inclui evidências do atendimento, daquele requisito, né, dentro do sistema de gestão, ou do sistema do software da empresa que foi contratada para fazer o respectivo levantamento, e a própria empresa ela vai fazer aí a respectiva validação e indicar para a organização se ela realmente atende ou não atende aquele critério. Então, no que tange a controle da legislação, seria isso. Mas existem outros controles. Eu posso ter alguns indicadores relacionados ao compliance e esses indicadores eles seriam monitorados periodicamente no intuito de garantir, né, que a empresa está atendendo. Eu já vi uma empresa, por exemplo, que ela monitorava a quantidade de critérios legais que foram atendidos naquele mês. Ela tinha um sisteminha e lá tinha todos os critérios mapeados e cada setor ia lá pondo e ela conseguia ver qual o percentual da legislação que ela tinha atendido, que ela conseguiu atender. Além desses controles internos, né, a gente tem ainda dentro do compliance a parte de controles financeiros, que estão relacionados justamente a identificar alguns gaps, alguns pontos onde seria nítido algum tipo de ocorrência ou desvio. Então, eu posso criar na minha sistemática esse tipo de coisa. Por exemplo, o controle de caixa, tá? Uma auditoria financeira periódica, para entender se está tendo algum tipo de problema aí na organização relacionado a realmente desvio financeiro, que eu acho que é um dos itens aí mais críticos, né, dentro desse respectivo universo. Outra medida de controle, tá, que eu não vou nem chamar de auditoria, mas é um próprio checklist do próprio compliance, onde ele define aí o que ele tem que verificar para entender se dentro daquele mês ali, tudo aquilo que, todas as obrigações do sistema de gestão, elas foram atendidas. Por exemplo, uma comunicação com determinados stakeholders pode estar definido na área de marketing, a comunicação, né? Mas o compliance pode conferir se realmente foi executada aquela comunicação. Então, tudo isso está dentro desse pilar. Convém que se crie um procedimento onde lá dentro do procedimento se estabeleça esses controles, quais são as planilhas utilizadas, né? E quais são as ferramentas que a empresa utiliza visando garantir esse atendimento. O outro pilar de compliance é o de treinamento e comunicação. Aí a gente vai ter aí, né, inicialmente, integração, treinamentos periódicos, treinamentos para sanar gaps de competência, tá? E a parte de comunicação, a definição sobre o que comunicar, quando se comunicar. Geralmente, para atender esse item, esse pilar, se cria um plano de comunicação, um plano amplo dentro da instituição, claro que envolvendo somente as temáticas de integridade, né? Mas que ele consiga engajar todos os stakeholders, né? Então, a comunicação ser para todos, o treinamento ser para todos, sem distinção, e para que todos entendam aí o nível, o grau de importância que o sistema terá dentro da organização. Nesse momento, gente, é bom só quebrar um paradigma com vocês aqui, tá? A gente tem atuado com muitos vídeos relacionados à educação, por conta do momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo, né, um momento onde a gente com certo isolamento social, ou já viveu, né, a gente fica meio na dúvida, porque tem empresa que já liberou, tem empresa que não liberou ainda. Então, uma opção que se tem são vídeos, né? São, no caso, animações. Eu queria até mostrar para vocês aqui, tá? Uma animação que eu criei aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O assunto de hoje é compliance. O principal objetivo de um compliance é zelar pela conformidade dos processos e operações em acordo com a legislação local e o código de ética da instituição. A área de compliance utiliza 9 pilares fundamentais para garantir que o seu setor esteja sempre legal e conforme o código e a legislação vigente. O pilar de suporte da alta administração garante que a alta direção vai se envolver e apoiar as ações estratégicas que envolvam o compliance.
O pilar de avaliação de riscos é responsável por identificar e valorar os riscos legais e de postura relacionados a cada processo e cobrar o respectivo tratamento. O pilar do Código de Conduta e Políticas visa determinar diretrizes, normas e postura necessária para a condução da sua atividade de forma ética e responsável, deixando claro a cada colaborador que é papel de todos o respectivo atendimento legal. Já o pilar de controles internos ajudará o compliance a monitorar o respectivo atendimento legal e tratar possíveis desvios. O pilar de treinamento e comunicação tem como princípio fundamental garantir a capacitação e comunicação a todos os colaboradores a respeito das práticas, códigos e políticas que visem a manutenção legal de suas operações. Já o pilar canal de denúncia garante a todos um espaço aberto para a denúncia de práticas que infringem o código de ética ou qualquer lei aplicável à instituição. O nosso compliance também possui um pilar próprio e focado na investigação de indícios ou denúncias apontadas para a respectiva tratativa. O pilar de Due Diligence tem como principal fundamento garantir um relacionamento do cliente e fornecedor com compromisso ético e profissional, visando evitar qualquer tipo de corrupção no respectivo tratamento. O nono e último pilar, auditorias e monitoramento, tem como objetivo fazer com que o compliance verifique e monitore as diretrizes determinadas e avalie se os processos estão executando as atividades conforme estabelecido e atendendo os critérios legais que foram ou que estão definidos. Agora que você já participou, precisamos que você comprove que assistiu o vídeo. Para isso, existe um link onde você vai clicar e vai realizar o respectivo exercício para comprovar sua participação e o seu conhecimento. Agradecemos a sua compreensão e agora clique no link e faz o teste. Pedimos obrigado mais uma vez e até a próxima. É o de canais de denúncia. O que acontece? Os colaboradores têm que estar cientes que eles podem denunciar uma situação de corrupção a qualquer momento. Então, eles vão lá, né, no site da organização, vai ter lá um espaço, pode ser um e-mail, né, pode ser um chat, onde ele vai lá colocar, se identificar ou não, tá? E daí a empresa vai receber essa denúncia para dar sua respectiva tratativa. O mais importante é que eles comecem a entender o que é uma denúncia de compliance, o que é uma denúncia de integridade, né? Porque geralmente quando se implanta um canal desse, chega de tudo lá. E muitas vezes coisas que não estão relacionadas à integridade. Mas como termina sendo uma porta, né? Então os colaboradores eles vão querer levar tudo para a empresa. É necessário que se registre cada denúncia, que se avalie também a procedência ou não daquela respectiva denúncia. Então vamos dar um exemplo. Vou pegar a empresa de ônibus de novo. A gente tinha muita reclamação relacionada a motorista que furou a parada de ônibus. A pessoa deu a mão e ele furou, ele passou direto. Então, era visto, né, na câmera aquela ocorrência e se percebido pelos dados que aquilo, às vezes nem pelos dados, né, às vezes nem pela câmera, para ser sincero com vocês, bastava ele dizer o número do veículo e a gente não encontrar ele naquela rota onde ele falou que houve a reclamação. Então, quando a gente percebia isso, já poderia considerar isso como improcedente, tá? Então, isso também, essa análise de procedência é necessário, porque você não vai tratar coisas que não sejam procedentes. Então, identificou, é procedente aquela reclamação, tem indícios de que é procedente, aí sim, aí o compliance vai se debruçar em cima do apontamento para concluir a respeito sobre, né, a necessidade ou não de sanção baseado no que o comitê de compliance decidir. Bom, além do canal de denúncia, né, nós temos o outro próximo pilar, que é o de investigações internas. Então, aí aqui, no caso, é o CSI do compliance. Então, vão ter algumas técnicas de investigação, né, que envolvem entrevistas, que envolvem análise de documento,
que envolve câmera, que envolve, dentre outras coisas, para que se conclua a respeito da verdade ou não, da veracidade ou não daquele apontamento. E nesse caso, eu posso envolver também outros setores, outras áreas, eu posso envolver stakeholders. Vale salientar que no canal de denúncia não precisa ser somente utilizado pelos colaboradores, podem também ser utilizados pelas partes interessadas externas. Então, clientes que estão fazendo denúncia, vai fazer via canal de denúncia, vai fazer via site também, né? E isso aí vai chegar no compliance. Então, abrir o processo interno de investigação, após ser considerado procedente, o relatório de investigação vai ter que ter uma conclusão. E essa conclusão vai precisar chegar numa penalização, se for identificado que aquilo é real e que aquilo realmente aconteceu, e tem uma responsabilização, um responsável, né? Ou seja, alguém foi apontado como culpado. Um pouco diferente dos outros sistemas de gestão, gente, que a gente não busca culpados, a gente busca sanar o problema do processo. Aqui está muito relacionado a comportamento, boa parte das ações serão relacionadas à sanção. É claro que, se for percebido que determinado comportamento se repete, então talvez uma ação mais ampla seja necessário. Então vamos dar um exemplo. Se é percebido que uma atitude vamos lá, usar o celular durante o trabalho, algumas empresas consideram isso também, tá? Claro que usar o celular para que não fora dos fins que é requerido pelo trabalho, né? Então, usar o celular para fora dos fins que é requerido, algumas organizações consideram isso uma atitude também antiética, um comportamento inadequado, tá? Eu já vi, inclusive, empresas que têm umas caixinhas onde você põe o celular lá e só vai pegar ele na hora do almoço, né? Então, eles considerando isso como uma atitude antiética, estando lá no código de conduta da organização, e percebido que é uma prática que todo mundo adota, não é só um colaborador, então talvez seja conveniente uma ação mais abrangente, né? Uma ação corretiva de conscientização do uso, né? Porque nesse caso eu vou mais pela conscientização, porque hoje em dia é meio que quase meio quase impossível você ficar realmente sem o celular, né? Se tornou uma dependência. Mas aí, se você tiver uma conscientização, você pode reduzir, né, durante o trabalho, o uso para fins pessoais e deixar basicamente para fins de trabalho. Geralmente tem algumas empresas que isso já acontece pela necessidade do negócio, né, pela necessidade do processo, na verdade. Então, em muitas produções, já não é permitido, né, a utilização de celulares, digamos assim. Então, aí você não vai ter esse caso aí nessa situação. Bom, então é assim que funciona o processo de investigação interna. Geralmente é conduzido, tá? Porque como o compliance fica na mão da área do departamento jurídico, que não necessariamente, tá, gente? Pode estar na mão da área de gestão também, gestão integrada, visto ser uma norma hoje, como eu acabei de falar o número 37.000 para vocês aqui, tá? 37.301. Então, ela passa aí a ser possível ser conduzida, digamos assim, também por profissionais da área de gestão de qualidade, da área de gestão integrada, tá? Bom, a gente vai ter a parte de due diligence, que é um outro pilar dentro do compliance. E qual é o objetivo principal do due diligence? Avaliar parcerias, porque como vocês viram ontem, né, a imagem da organização ela pode ser prejudicada por uma parceria inadequada. Se você percebe, o mercado percebe que os parceiros daquela organização são parceiros corruptos na tratativa, eles podem considerar que você também é corrupto, tá? Também faz parte. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Isso também pode ser prejudicial à empresa a nível financeiro, porque você vai ter situações de suborno que impactam diretamente na definição de preço do produto, e aí vai, né? Quando um comprador, por exemplo, ele exige um determinado valor pelaquela compra, ó, para entrar aqui na empresa tem que dar tantos por cento. Quem está sendo impactado é a própria empresa que está comprando, porque geralmente o fornecedor ele vai agregar aquele valor, tá, no preço do produto, que ele não quer sair perdendo também.
Então, a comissão do vendedor, do comprador, ele já se separa ali. Então, ele prejudica aí toda uma cadeia quando ele toma uma atitude desse tipo. Então, isso do due diligence para fornecedores. Só que o due diligence também tem uma abrangência na parte de contratos e aquisições. Fusões e aquisições, desculpa. Então, quando a empresa quer comprar uma outra empresa, né? Quando a empresa quer comprar, no caso, se fundir com outra empresa, na verdade. Então, existe um questionário, tá? Que geralmente é utilizado para que seja avaliado o nível de risco relacionado àquela transação, aquilo que vai acontecer. O que também acontece no fornecedor. Para que eu tenha uma parceria com aquele fornecedor, é necessário avaliar o nível de risco que aquele fornecedor me representa a minha empresa. Então, baseado nesse nível de risco, eu vou avaliar se vai valer a pena ou não. É o que a gente chama em compliance de red flags. São as bandeirinhas vermelhas que vão ser pontuadas em cada tópico lá na avaliação do fornecedor e vão me levar a uma conclusão a respeito da decisão de comprar ou não aquele respectivo fornecedor. Quanto mais red flag, quanto mais ponto vermelho ele tiver, menor será a chance dele trabalhar comigo, digamos assim, né? Uma outra avaliação que é feita também são os agentes públicos, quando a empresa trabalha com agentes públicos, né? Então a gente sabe que boa parte da corrupção que nós temos está relacionada a esse relacionamento com agentes públicos, tratativa com governo, com estado, com município. Então é necessário que se haja uma análise de histórico, por exemplo, né, daquela prefeitura, histórico de mídia realmente, né, a respeito de corrupções ou situações que foram encontradas que infringem o sistema de integridade, né, e de anticorrupção da organização, da empresa. Então, basicamente, o due diligence é isso. Não esqueça, ele trata dos fornecedores e trata de fusões e aquisições. Esse é o papel principal. Garantir que o relacionamento da empresa, externo, digamos assim, ele seja saudável e ele não leve para futuros problemas, tá? Bom, o próximo pilar é o de auditoria e monitoramento. Então, o que acontece? As auditorias, elas, como os outros sistemas de gestão, elas vão acontecer periodicamente, mediante programa, planejamento, só que o foco da auditoria vai ser o referencial que a gente está dizendo aqui, tá? Que é o referencial de compliance, que é a norma de compliance. E, no caso, além da norma, eu posso definir alguns critérios específicos. Como vocês viram lá na 16.000, que a gente falou sobre responsabilidade social, e que a gente vai ter os direitos humanos, né, como a SA 8.000 como foco, aqui nas auditorias, né, de integridade, a gente vai ter toda a legislação relacionada à integridade que é passível de fonte de informação para a auditoria. Então, eu posso pegar itens da legislação e posso ir checando aí se a empresa ela está atendendo, digamos assim. Os procedimentos internos, né, que a organização tenha também, no intuito de garantir essa integridade, eles também podem ser verificados. Quando o pilar traz esse termo auditoria e monitoramento, é porque eu posso ter outras formas de monitorar, tá? Que não seja somente a auditoria. Eu posso ter verificações periódicas, né? Do setor, seja lá o que eu defini como critério. O próprio indicador também, como eu já tinha falado antes, mas nesse caso aqui, indicador de monitoramento, né, que é um pouquinho diferente. Uma coisa é indicador para um objetivo que eu quero alcançar e uma coisa é para eu monitorar o resultado que eu já estou alcançando, digamos assim, tá? Então, esse daí é mais um dos respectivos pilares. E o 10º pilar do compliance, que é um pilar novo, né, que está sendo incluso, que é o diversidade e inclusão, que aí é fazer com que a organização tenha esses princípios que vocês estão vendo aqui, né? Garanta os mesmos direitos para as etnias, equilíbrio de gênero, considere as pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, né? Então, garanta uma adequação estrutural, aquilo que a gente meio que a gente já viu lá na norma de responsabilidade social, tá, gente? Então, eu trago essas adaptações, digamos assim, para dentro da minha organização, eu permito
que eles participem do processo ou do sistema de gestão de integridade em todas as suas nuances, em todas as suas ferramentas. Então, esse é o nosso 10º pilar. Bom, além do que eu já citei, que são os 10 pilares, tá? Eu queria levar um papo, conversar um pouco com vocês aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. Deixa eu clicar aqui para a apresentação. Pronto. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre outras normas que estão surgindo, né? Eu me refiro à legislação, como eu tinha falado antes, né? Nesse momento, o que está em auge aí é a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa a proteção de dados pessoais sensíveis, visto o contexto que a gente está inserido. Então, essa legislação, vou botar assim, duas aspas, tá, gente? Porque já existe uma norma de segurança da informação que trabalha tudo isso que está contido na legislação. Só que como a norma ela é voluntária, ela não é compulsória, então as empresas não precisam atender, digamos assim, aquela NBR que fala de segurança da informação. Ela termina que, por força maior da lei, tem que atender somente nesse contexto aí o controle de dados pessoais e sensíveis de pessoas. Por quê? Simplesmente porque estava havendo uma negociação de banco de dados. Então a empresa vai lá, pega teu nome, teu telefone, teus dados pessoais no cadastro e ela sai revendendo isso para outras empresas para que daqui a pouco teu telefone toque e seja alguém te oferecendo um serviço ou um produto que você não sabe nem como é que ela pegou o dado. Então estava se tornando tão gritante, tá? Sem contar das situações em que estavam usando os dados para realmente para ilegalidade. Então isso também estava acontecendo. Então a coisa estava tão problemática, tá? Nesse ponto, que foi necessário que a lei fosse sancionada. A lei é de 2018, tá? Mas aí ano passado, final de ano passado, basicamente em outubro, né? Ela começou a ser mais cobrada porque começou a se substituir a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a partir daí, as empresas começaram a se adequar as pequenas, porque essa norma é aplicada a todo mundo, nessa lei, na verdade, é aplicada a micro, pequena e grande empresa. Então, está todo mundo tendo que adequar aí ao que requer esse respectivo referencial, essa respectiva lei, na verdade. Ela traz princípios das normas, mapeamento de processo, ela traz a necessidade de levantamento de risco, tá? Porque não é só criar documento para o colaborador assinar, é pontuar quais são os riscos relacionados à divulgação ou ao desvio desses dados dentro da organização. Porque cada processo ele utiliza esses dados. Então, basicamente, eles vão ter que tratar da maneira adequada, né? da maneira que seja permitida pela respectiva lei. Um outro fator, outra norma relevante que também está em alta é a lavagem de dinheiro. Tá? Existe uma lei que ela está direcionada a evitar incidentes de lavagem nas instituições. Então, ela define uma série de regras, ela é apoiada por algumas, na verdade, instruções normativas da Polícia Federal, que indica, né, situações de lavagem de dinheiro, onde cabe à empresa e apontar para a Polícia Federal que aquilo aconteceu, que aquele indício aconteceu. E a Polícia Federal é que abre o processo investigatório para avaliar se aquilo realmente aconteceu. Né? Claro que a empresa também pode abrir um processo de investigação interno no intuito de apresentar até informações para a própria Polícia Federal. Então, ele também está em alta devido ao contexto, né, que nós estamos vivendo. Então, é necessário que isso se tenha uma determinada atenção com relação a isso. Então, gente, a depender do contexto, vão surgindo novas leis, novas regras, e que, para garantir a efetividade, elas meio que são delineadas ou são orientadas pelos referenciais normativos, né? Pela ISO 9001, pela norma de compliance, de governança, dentre outras aí. Não creiam que isso nasce do nada, né? Isso nasce de uma necessidade específica daquilo que está se vivendo. Eu acredito muito que, devido à importância que está sendo dado
A 9001, a próxima revisão que ela tiver, ela vai incorporar continuidade e ela vai incorporar algumas coisas relacionadas à governança corporativa, porque são tendências naturais aí, devido ao contexto que nós estamos vivendo hoje. Tá bom?